Olá, sou Luiz Rufino, cientista político, e esse é o podcast O Poder, um Problema. Mais uma vez, me encontro aqui com a Aline, né, nossa produtora, jornalista, e o Leonildo, nosso tradutor, para encaminharmos para a 13º encontro, né, desse podcast, que muito me alegrou. Então, teremos mais um que será um encerramento. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Rufino. Esse é o penúltimo. É o penúltimo. Ó, hoje vamos comemorar, né? Tem um presente aqui, Final de ano, né? Vamos entrar em 2025, finalizando esse projeto. Obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço. Pela sempre. oportunidade. E vocês viram qual foi o meu papel, né? Ficou bem claro. Não foi filosofar em relação a nada, mas aprender com o colega professor, com o colega jornalista e tradutor e ser aluna, mais uma vez. Não, e quebrar o gelo, porque senão a gente fica na estratosfera. Aqui, senão, trazer eles um pouco, um pouquinho a ideia só é ter para o planeta âncora Terra. mesmo, né? Uma âncora, literalmente. Para trazer para a realidade. E aí eu agradeço, brincadeira. Eu agradeço a oportunidade e todo mundo que acompanha. E aí a gente vai dar continuidade o ano que vem, né? Acho que... Em outros projetos, né? A Tona já está sinalizando outros projetos aí. E agradecer à Tona, né? O espaço maravilhoso, né? Que tem despertado a atenção de muitas pessoas que querem caminhar para essa trilha do podcast, que é o nosso rádio moderno, né, Aline? Nosso rádio moderno, que a gente já fez essa, né? A nossa avó ficava o dia todo, nem olhava para o rádio, ficava só ouvindo. E agora, quem tiver a oportunidade pode ouvir a gente a qualquer hora do dia e da noite, né? Na viagem, você viajou ouvindo, não foi? Viajei ouvindo, faço isso direto. Arrumo a casa, lavo louça. Inclusive, um podcast desse assunto falta ainda, né? Eu, particularmente, deve ter, obviamente, mas eu não conheço nenhum, assim. Então, eu acho que é muito bem a calhar, assim, tocar nesse assunto, assim, de uma maneira como você tocou aqui. Fiquei impressionado também com o estúdio também, muito... Ficou profissional, Léo? Ficou um projeto impressionante, assim, ficou bem... Não há quem não elogie. Né? Eles criticam o apresentador aqui, mas o restante... Criticam as minhas maluquices aqui, né? Mas vocês gostam do debate, né? A gente gosta. Eu gosto. No Léo não é mais reservado do que eu. Eu gosto do O Léo embate, me manda no né? privado que eu respondo. Eu gosto. Agora o Rufino já marca a pessoa. É isso, isso e isso. Não, eu gosto, é verdade. Exatamente. Rufino é A Aline colérico, definiu hein? bem. Eu sou colérico. É colérico. Eu sou colérico quando entra numa briga, ele dá uma boiada para não sair. Eu sou colérica, mas eu vou segunda... até o fim. Você é colérica também, é verdade. Segunda terapeuta, eu já tenho controle sobre isso. Então, não parece que eu sou mais. E eu acho que o Léo não gosta desses fleumático ou não vamos rotular Você nada? é melancólico? Melancólico... Fleumático. Não, melancólico, colérico mesmo. Colérico? Se eu entrar numa briga, custa mais caro pra mim entrar numa briga, mas eu nunca mais Nossa, vamos mudar o nome. É o podcast dos coléricos políticos. Mas eu sou só um pouquinho, só. A maior parte é melancólico mesmo. É melancólico? Mesmo. Vai ser Embora eu tenha várias críticas com essas caracterologias, né? Sim. As mas definições. eu entro na brincadeira que eu acho interessante, eu acho. A gente fez uma matéria, os temperamentos, né? Porque ficou muito em alta por conta do filme, né? Tem um filme? Tem um filme? Ou o Divertidamente. Mas ele trata como temperamentos? Temperamentos. Mas dentro dessa categoria... Dentro da categoria. Medieval essa categoria, não é? Na verdade, é da Grécia Antiga com Galeno que começa. Galeno! E ele diz, assim, na verdade, que tanto ele até os... Agora, eu já estou filosofando aqui. Vai lá. Ele começa assim, chama os humores, né? Que vem da... Humores, isso. Da bilis. Da bile, que é colé, né? Aí vem colérico e tal. Enfim, o ideal do homem é que ele tenha todos os humores equilibrados, né? Que quando você tem um que sobressai, que você tem algum problema, assim. É aí que eles tratavam na medicina antiga. Hipócrates, Galeno. Aí começou a ter uma razão de caráter com os alquimistas do século XV, que foi ter essa razão mais com Paracelso, principalmente. Não pesquisem essas porcarias. Que só serve para poluir sua mente, isso aí. Mas, enfim, foi até o século XX que teve... Agora eu
enfim, foram evoluindo até começo do século XX, foi tendo essa associação dos humores com o próprio caráter, né? Que é aí que eu discordo mesmo. Que os humores não são necessariamente os caráteres, porque o corpo... Eu já vou entrar nesse assunto do próprio texto do Voegelin, que, enfim, mas no conhecimento humano você tem 3 estratos, as virtudes, vamos dizer assim, quer dizer, você tem a inteligência, que organiza a inteligência, a vontade, e nisso tudo tem as virtudes, e abaixo aqui você tem as paixões, que é a parte mais corporal do homem, são as 12 paixões, amor, ódio... vícios. Não, as paixões, elas são instrumentos, elas não são nem boas nem ruins. Tá. Amor, ódio, desespero, gozo, enfim, são 12. Depois vocês pesquisem, não vou ficar... que eu também não lembro de cor as 12. E os humores trabalham nessas paixões, entendeu? Então, o amor não é nem bom nem ruim, porque você pode ter o amor por algo bom ou o amor por algo ruim. Sim. O ódio, você tem que ter o ódio pelo mal, só que a pessoa pode ter o ódio pelo bem, você entendeu? Uma paixão em si não é nem ruim nem boa. O que faz ela ser ruim pathos, boa né? é o objeto, exatamente, é o pathos. É o objeto dela que faz ela boa ou ruim. Aquilo que afeta, né? Exatamente, aí que entrou e aí que ele opera aí os temperamentos. Só que eu falar, que a gente tem um andar de cima, que são as virtudes, que trabalham ali em todo o composto humano, né? Na inteligência, na vontade, nas paixões também. Então, eu acredito que seja um certo reducionismo. Mas Não, eu entendo. Tinha algum santo... eu entro na brincadeira. Tinha algum santo colérico, Léo? Há muitos, a maioria deles são melancólicos São Pedro é o maior colérico. É verdade. Igual aquela quando Jesus aparece, ele já pula lá do barco e sai nadando assim. Quase não foi impulsivo. Ele saiu passando a espada em todo mundo. É verdade, arrancou a orelha. de todos é São Pedro, não tem nem... Nossa, agora eu não tô mais me sentindo tão culpada por ser colérico. Os únicos santos que tem menos é sanguíneo, assim, os outros... Olha só, é verdade, cara. A maioria é melancólica e colérica. O Cristo tem algumas passagens coléricas, né? Tô reduzindo... Cristo, de certa forma, ele foi todas as coisas. Ele exercitou todas as virtudes, todos os humores. Ele foi um modelo geral mesmo de todos os modos de vida mesmo. Então, no caso e como ele era perfeitamente equilibrado, ele não sobressaía. Não sobressaía. Por exemplo, você falou esse caso aí, quando ele... Imagina você tenha pensado quando ele bate nos vendilhões do templo. Exatamente. Então, ele se instigou, ele usou sua paixão equilibradamente para instigar o ódio. Porque o ódio não é bom nem ruim. O que ele teve o ódio? Ele contra o mal que estavam fazendo no templo. Então, ele instigou o ódio ali. Falou, eu vou precisar desse ódio para exercitar uma certa ação sobre aquelas pessoas. Igual, por exemplo, você está num velório, você pode instigar uma tristeza interior para você entrar no... Não é uma falsidade. Você tem que ter uma tristeza por algo. Por exemplo, quando ele chorou na morte de Lázaro. Ele sabia tudo que ia acontecer com Lázaro, mas ele teve esse ato de tristeza dele, controlado. Que era o homem na justiça original, era assim, Adão. Ele tinha o controle sobre as paixões dele. A principal ação da queda da justiça original foi justamente perder o controle sobre as paixões. Hoje a gente só tem controle político, que é o quê? Você consegue negociar com ela. Você não tem mais controle despótico, como Cristo tinha. Tá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui, para a gente conhecer a política, como o Voegelin fala, ele fala para a gente voltar da filosofia do ser. E um dos degraus para você conhecer a filosofia do ser, que ele chama, é você conhecer como funciona o próprio composto humano. Aqui eu já dei uns exemplos aqui, que eu falei que eu ia entrar no Voegelin. Se você não conhecer como o homem funciona... Você não vai conhecer quem está fazendo a política e por que ele está fazendo certas coisas, né? Normalmente como se diz, no decurso da filosofia tomista, eles falam, primeiro você começa pela lógica, para você pensar bem, para você saber pensar corretamente, ao contrário do que falam alguns filósofos, que falam a lógica é só o ponto de chegar, na verdade ela é o ponto de partida, depois você entra para a filosofia da natureza e daí, inclusive, está... o próprio homem que vive na natureza, né? Que é justamente essa antropologia metafísica, né? Exato. O Léo tocou no assunto já. E aí a gente já pode... É o pontapé inicial do nosso... o desfecho, né? Do podcast, que são as aulas 13 e 14, os encontros 13 e 14, que é a crítica que o Voegelin faz
não tenho como livro, não sei se você tem, eu tenho um... Só PDF um também. PDFzão, né? Porque os direitos autorais são da Universidade de Brasília, da UNB, né? Que é a nova ciência da política, tá? Aqui, ó. É a crítica ao positivismo, é isso? É isso, do Eric Wegelin, onde ele vai tentar fazer um resgate exatamente desses valores da antiguidade. Ele cita ali 2 filósofos, né? Platão e Aristóteles, e depois ele cita o terceiro, que é Santo Tomás. Para que você, não que você, mas ele vai demonstrar como a ciência política moderna perdeu exatamente essa essência, né? E principalmente a essência metafísica, né, Léo? É por isso que ele fala da crítica ao positivismo. Para ele, a ideia de ciência política é filosofia da história, né? É você resgatar a filosofia da história para que você possa compreender. Ele acha que essa ciência política moderna é uma visão estreita, extremamente estreita. O cientista político moderno, qualquer um que tenha frequentado um curso de ciência política hoje, você vai perceber que você se resume a um comentarista. Absolutamente mais nada do que isso. A um comentarista das instituições. Se elas estão sólidas, se elas não estão sólidas, se aquilo é democrático, se aquilo não é democrático. Isso lá naquela primeira aula, falou, Rufino. Exatamente, Aline. A origem desse podcast teve exatamente na necessidade dessa reflexão. Porque eu não via ninguém fazendo filosofia política. Ninguém trazendo exatamente essa discussão à tona. Que eu fiz a clássica pergunta: quem é esse cientista político atual? Isso, né? Então, é nesse sentido que ele demonstra que nós vivemos. Ele aponta, desde o século XIX, uma crise, e que nessa crise surge um grande cientista político, que é o Weber, que para ele significa a transição para essa restauração da ciência política. Não que ele poupe o Weber, porque ele não poupa em absolutamente nada o Weber, exatamente. Mas ele percebe que o Weber tentou fazer a crítica ao positivismo, mas não conseguiu se livrar desse positivismo, né? E então ele fala que não tem como voltar atrás disso. Que a restauração da ciência política, da filosofia política, consiste exatamente nisso. Trazer novamente a ordem clássica para a discussão política. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai apontar que o Weber, o Weber, vamos lá, primeiro a gente precisa explicar com clareza o que é positivismo. Positivismo não se resume somente à filosofia de Augusto Comte, né? Que é o pai da sociologia. Ele é o primeiro a tratar a sociologia como física social. Nem acho que ele seja o pai. Antes dele, aquele que eu gosto, como o Léo disse, o Raimundo Aron, né? Aron parece pernambucano, né? Mas ele é francês, tá? Ele diz que, na verdade, um dos principiantes da ciência política é o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né? E que depois vem. Mas mesmo o Barão de Montesquieu fica procurando leis. Eles estão todos influenciados pela física, pelo desenvolvimento da física. Nós já falamos em outros podcasts isso. Tem Jean Bodin ali também, bem no começo. Bem no começo, que ele cita, inclusive ele fala bem do Jean Bodin, né? Que tenta fazer um resgate do metafísico. E ele demonstra, na verdade, que esse positivismo, que é a romantização da ciência, é como se você tivesse um progresso na sociedade, é como se você tivesse 3 fases, que ele diz, são os 3 estados. O primeiro estado é o estado teológico, que a gente resumiria o fim da Idade Média, né? O segundo estágio seria o estado metafísico, que ele chama, que é o estágio filosófico. Sim. E o terceiro estado, pós-Revolução Francesa, seria o estágio, ou estado, como ele trata, científico. E que a humanidade caminha, e a história da humanidade caminha progressivamente para o estágio metafísico. Né? Perdão, para o estado científico. O que significa que qualquer discussão que traga alguma explicação religiosa, ela está condenada a não ser ciência. Eu vou resumir, mais ou menos você que é mais adolescente e está assistindo o podcast, aquele seu professor, né, geralmente de biologia, né, principalmente, que fala assim para você, religião e ciência não se misturam, né? Religião e ciência, como se não existisse, na verdade, uma ciência da religião, como se a religião não fosse algo da racionalidade, que fosse algo irracional, empurrando a religião para o campo dos sentimentos. Né? Me corrija se eu estiver errado. E é nesse sentido que o Weber vai dizer que o Wegelin vai dizer que o Weber tenta romper com esse positivismo, tentando trazer os valores para a ciência política, os valores que tinham se perdido, que não somente a descrição das coisas, como faz cientista político.
E aí ele cria os tipos ideais. Lembra que a gente trabalhou naquela aula pesada, né? Foi Sabe bem. que são, A gente saiu sugado. o tipo tradicional, o tipo carismático, o tipo burocrático legal, né? Só que ele diz, e o Weber vai tentar buscar também as causas. Só que não é como a causa aristotélica, as 4 causas de Aristóteles, né, Léo? Que a gente conhece bem. E o Weber vai tentar dizer que, na verdade, existe valor na ciência. O que te leva a ser político, por exemplo, é um valor que você tem de antemão. É uma ética de convicção. Só que ele não vai buscar um valor acima desse valor. Não há uma ordem superior a esse valor. Há só uma técnica de interpretação. Então, pode ser desde um marxista até um liberal. Se você aplicar essa técnicazinha, você vai entender o que ele está querendo. Aí o Weber fala assim, o Wegelin, perdão, ele fala, desse jeito não dá para fazer ciência. Né? Não dá para fazer ciência se você não tiver um fundamento. Então, peraí. O que o Léo tocou em outras aulas passadas, assim, se a política, por Aristóteles, visa a prática do bem comum, né? E você não sabe nem o que é o bem, nem o que é comum, como é que você faz ciência? Entende? Você não tem as duas definições. Exato. Você entendeu o texto dele dessa forma, não? Sim, eu entendi também aquela questão que ele fala da... Não sei se é nesse livro ou em outro, que eu li algumas outras coisas do Wegelin também, faz muito tempo, meus outros, que ele também toca na parte, assim, que ele fala dos demônios do Weber também, que você fala. É uma coisa, assim, que ele meio que coloca essas coisas, assim, como, pelo que eu entendi que ele falou, ele coloca o que não entra ali no campo, ele coloca como demônios o Weber, né? Isso mesmo. Então, ele toca nesse assunto, inclusive nesse texto. Eu vejo que há uma limitação, assim, não só da ciência, assim, mas isso é uma questão histórica também, que vem desde da Reforma Protestante, que foi o protestantismo, não foi a ciência que rompeu a racionalidade e religião, foi o protestantismo, porque foi uma religião que fez isso primeiro, né? Foi. E ele fala isso na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo. O próprio Weber fala isso. Então, foi ali que começou esse rompimento. Foi o próprio na Reforma Luterana, depois com Calvino, Zwinglio. Foi ali que começou esse rompimento entre a racionalidade, que ele chamava Aristóteles de um palavrão que eu não vou falar aqui. Também Santo Tomás ele não gostava, ele xingava ele, chamava razão também de aquela... Eu acho que ele desconhecia os dois. É a provocação que o Wegelin faz dele. Sim. Se ele tivesse entrado nos dois, desculpa eu te interromper, ele não chegaria a essas conclusões que ele chegou. Já estava tudo mais... Ali na Alemanha estava complicado, mas ele chamava a razão em si de P, o Lutero. Então foi aí que começou esse primeiro grande rompimento mesmo. Bem um programa mesmo, hein? De pi! Você não pode falar a palavra. Não ter problema no vídeo, né? Mas enfim... esse rompimento começou aí, até chegar onde você falou, foi aí pro Weber tá chamando essas coisas extra, a ciência positiva dele ali de demônios, você vê que é um demônio, assim, né? Pra estar chegando ali, para ele chamar com esse nome, é uma coisa... Assustador. Ele daria até um... Não, eu vou tentar te dar um exemplo. Subtraia da ciência os valores. O que você vai ter? Uma flexibilidade total. Isso é maquiavélico. Entende? Então, assim, o que é valor para o marxista? E ele faz essa pergunta. O que é um valor? Ele chama o marxista e os hegelianos de feiticeiros. Né? O Hegel mesmo, né? E eu acho eu acho que caberia, nesse momento, você falar um pouco do gnosticismo. Porque a origem disso tudo está no gnosticismo. Sim, isso é uma grande sacada desse livro aí do Wegelin, que é ele falar que a grande força da modernidade é o gnosticismo. O que é esse gnosticismo? No começo do cristianismo ali, ele começou assim, na Grécia Antiga mesmo, mais ou menos na época de Platão e Aristóteles, que é um conjunto de crenças ali, depois tentou se infiltrar no cristianismo primitivo. Um grande exemplo ali que você pode chamar de gnóstico é Simão Mago, que é aquele que ele vem para São Pedro, ele tenta comprar os sacramentos, né? Ele fala, quanto que eu tenho que te dar de dinheiro para poder ter esse poder, né? Depois vai tendo vários episódios de gnósticos, mas assim, aí depois eles se solidificam ali na Idade Média, por incrível que pareça, ali principalmente
entre os cabalistas ali, que começa a surgir a cabala, mas enfim, isso é uma história muito longa. É longa, mas permeia o Renascimento. Renascimento é um fenômeno gnóstico. Gnóstico. O que ele quer dizer? O gnosticismo ele precede todos esses movimentos modernos. É isso que eu tô achando Ele interessante. está dizendo assim, qual que é a principal ideia dele? Ele tenta dar, como se diz, uma ênfase nos meios de fugir do mundo. Porque o mundo é mau. Porque o mundo é mau em si. Ao contrário do que diz o cristianismo, Deus fala ali no começo que a criação é boa. Quem faz mau uso o mau uso vem da moralidade humana. Da própria escolha humana que faz o mau uso. O mundo em si não é bom. Para todo gnóstico, o mundo é mau. Então você tem que descobrir os meios de fugir dele. Como você não pode fugir dele, o que você tem que fazer? Você tem que fazer? Transformar ele. Criar um mundo melhor. É aí que vem a ideia de Olha mundo o marxista. melhor. Olha ele ali. Olha o marxista. Bem claro, né? É um feiticeiro. Ó, então eu vou alquimicamente criar, eu vou apanhar para sempre por causa disso. Profético. Alquimicamente criar um mundo. É profético. Ele define como profético. O Hegel tem o Hegel, ele é a culminação de todos esses gnósticos. Quando o Hegel fala, eu sou a culminação da filosofia, de certa maneira ele está correto. Mas eu vou explicar o que isso quer dizer. Ele é a culminação da filosofia moderna, que é toda ela permeada desse gnosticismo, de tentar fazer um mundo melhor. Você não quer você tentar ser melhor, você quer transformar o resto. O pensamento revolucionário é isso, é o gnosticismo. Esse é o pensamento revolucionário bem definido. Né? Em todos os sentidos. E onde que, antigamente, o gnosticismo era autodestrutivo. Por exemplo, tem a heresia cátara, que você não podia ter relações sexuais, você não podia ter filho, você não podia se casar. Então, eles morriam entre si. Até que chegou um tempo ali no Renascimento que o gnosticismo encontrou uma maneira prática. Foi ali que deu o terreno fértil para surgir as primeiras lojas maçônicas, que são os maiores transformadores dos últimos 300 anos. A maçonaria, quem vai lá, você vê toda a crença deles é gnóstica. Transformar o mundo melhor, todas as religiões são boas, o culto da liberdade... São todas ideias gnósticas que vieram de lá e que encontrou instrumento em algumas sociedades, dentre elas a maçonaria. Que transformou muito, principalmente na Revolução Francesa, como dizem os vários livros de história. Você pega os direitos dos homens e dos cidadãos, depois a Constituição de 1791, está profundamente permeado disso. Você vê que não é os pedreiros, né? Não é mais a busca do bem comum, é a busca do mundo melhor. A busca do mundo melhor. Totalmente diferente as duas coisas. Eu só voltar e desculpe interromper. Não, imagina. Na aula 3 que eu falei aqui, o que é isso? Qual é o mundo melhor de quem? Não é de um absoluto. E para quem, né? Para quem? Exatamente. É da oligarquia, como sempre foi. Sempre. Porque... E isso é imanentismo. Explico. O que seria o imanentismo? Nós já falamos disso aqui. Isso é a perda total da transcendência. O pau central da cruz, da alma para Deus, se rompe. Na verdade, como diz o Hegel, um Deus imanente, um Deus na história, que é um Deus no tempo, pelo homem. E que é progressista. E que sempre, hoje é melhor do que ontem. Né? Literalmente, que é completado pelo próprio homem. A escola está totalmente permeada de gnosticismo. E os coitados do pai nem sabem que é isso. Nem sabe. Você não está na escola para aprender as coisas hoje em dia. Você está na escola para mudar o seu modo de agir. Tem um vídeo que eu traduzi, você pode procurar no YouTube, Gnosticismo na Era do Progresso, que ele explica como que o progresso é... Porque assim, o gnosticismo tem uma crença também, que há aqueles que chamam os pneumáticos, que são os superiores. Eu já li dos pneumáticos, Então, os pneumáticos é a classe escolhida. Hoje, quem que é a classe escolhida? É a oligarquia. Então, eles são os pneumáticos, eles podem escolher esse mundo melhor. Opa! Escaca. Então, a gente está... Vocês não estão ainda no declínio, já entramos? Eu acho que esse demarca o declínio do nosso tempo. Ele fala, o próprio Wegelin fala que isso começa a partir do 19, esse declínio. É o declínio da ciência que é o política. momento exato para que você faça essa reflexão. O Weber começa essa crítica, mas ele não dá conta. E aí acontece a restauração ou não? Então, o que seria a restauração na concepção dele? Trazer novamente a ordem anterior, né? Vou te dar um exemplo. Quando ele fala da ética da responsabilidade, é mais ou menos, né, para quem não entendeu, para quem não acompanhar, tem que voltar 2 podcasts, né? Ele fala da ética da responsabilidade com um senso de limitação. Mas como é que você pode ter um senso de limitação se você não tem um valor superior? O que é um senso de limitação?
Então é nisso que ele faz. Então ele faz a transição, mas ele não consegue dar um salto por desconhecer Santo Tomás, por desconhecer Platão, Aí por ele desconhecer permanece. Aristóteles. Você pega o Weber, ele vai analisar o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, ele faz uma análise bem feita, não é ruim não. O puritanismo, né, o que a gente chama de calvinismo, né, o protestantismo em geral, ele é um homem erudito nesse sentido. O Weber, tá? Nós estamos apresentando a crítica do Wegelin ao Weber, né? O Léo pronuncia melhor do que eu abrasileirei aqui. Aprendi com o Daniel, né? Que ele falou que o V em alemão tem som de F, Fögelin, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu E falei, foi eu vou mesmo. começar E aí, o que acontece? Ele hesita, porque se ele tivesse mergulhado nessa metafísica, e exatamente o que condena esse positivismo moderno é a metafísica. Metafísica de maneira muito simples, né? De propósito, né? Já explica a sua camiseta. Tudo que é além do que é físico, né? Aqui são os 4 grandes metafísicos, né? Tudo que é além do que é físico, né? Então, se ele mergulhasse nisso, ele não teria como. Ele teria aprendido, ele teria revisto tudo o que ele apresentou. Mas ele não mergulha. Ele não mergulha, típico do moderno. O moderno fez um corte e como se ele considerasse tudo que foi passado é um erro. Então, eles não estudam. Então, assim, eu me lembro da minha própria formação. Quando eu cansei da sociologia e, de repente, caiu no meu colo Aristóteles e eu fui fazer uma disciplina de Aristóteles no doutorado da Unicamp, aquilo explodiu a minha cabeça. Porque eu não tinha mais como voltar. Eu não tinha mais as ferramentas modernas, viraram assim, flatus vocis na minha cabeça. Eu ia toda quinta-feira para Campinas, Unicamp, o professor Lucas Angeoni, que é um dos maiores tradutores. Eu acho que o Bruno está procurando ele, o nosso amigo Bruno. O Bruno falou que vai estudar, tentar fazer essa disciplina. Né? E aí a minha cabeça explodiu. Depois eu fui para Santo Tomás, na mesma Unicamp, né? Dr. Benjamin, tradutor do latim para o português, a mesma coisa. Eu mergulhei naquilo, nunca mais eu vi o mundo da mesma forma. Não tem como voltar atrás. Então, o moderno, ele fez um recorte, ele cortou, ele não se submeteu a isso. Lembra que a gente falava em outros podcasts no passado, que a gente dizia, eles não conheciam isso, eu conheço. Mas você não entende que talvez eles conhecessem coisas muito melhores, mais profundas do que você conhece. O abandono da metafísica foi isso. E o Wegelin nem percebeu nessa crítica que ele faz, que logo depois dele você começa, na verdade, as ideologias de massas, né? Os totalitarismos, que são, na verdade, fruto dessa imanência. Né? E ele mesmo, Wegelin, foi vítima, né? Nazismo, socialismo são frutos dessa imanência. É a criação do... O que pretende o nazismo? A criação do mundo melhor aqui. Né? De uma raça melhor aqui, de um homem melhor. Selecionar. Né? O que pretende o socialismo? O final do socialismo seria o comunismo. O que seria o comunismo? O paraíso na Terra. É o fim de toda a propriedade. Toda raiz disso aí é tudo gnóstico. É tudo gnóstico, a origem. Então, antes de criticar o marxismo, positivismo, ele vai na raiz, no gnosticismo, que é o grande enfrentamento do cristianismo, não é, Léo? Sim, desde o primeiro século, desde Simão Mago, sempre foi isso. E depois vem no século XII, o gnosticismo entrou no próprio movimento judaico ali, que começou a cabala também. Então é um movimento muito forte ali, que mudou também o próprio judaísmo, não mudou só o cristianismo ali também. Que aí o próprio judaísmo adquiriu outra força, até chegar no século XVII, chegar um sujeito lá na Polônia que chama Jacob Frank. Que também causou muitas transformações também ali no modo de ser dele, que uma história bem escandalosa, assim, que eu nem vou contar, que é muito escandalosa a história dele. Mas ele era assim, ele apostatou, 20 mil judeus apostataram do judaísmo. Explica o que é apostatar, Léo, para o nosso público. Largar a religião, assim. Apostasia, né? Apostasia. E, inclusive, Santo Tomás fala que o maior pecado que você pode cometer contra Deus é apostasia e heresia. São os dois piores. Qual o maior mal que você pode fazer contra Deus? É isso aí. E Jacob Frank sabia disso. Então, e aí ele entrou... O próprio Weber não fazia parte de uma sociedade lá do Monte...
que até o Thomas Mann cita no Montanha Mágica. Não sei. Eu sei que o Freud ele é descendente dessas pessoas que eram ali da Galícia, da Europa Central. Não a Galícia da Península Ibérica, a Galícia que fica ali na Ucrânia, Polônia. Sim. O Freud é descendente desses franquistas, que são escandalosos. Assim, eles entram nas religiões porque a teoria deles também que tem um fundo gnóstico é quanto mais mal você causar, mais cedo você vai chamar o Messias. Foram eles que permearam a Igreja da Bélgica? Não sei. Pré-Concílio Vaticano sei II? Que a Polônia é assim, tem, vamos dizer assim, marcou para sempre o catolicismo da Polônia, com certeza é isso. Que assim, eles acreditam que quanto mais mal você causar, mais cedo vai vir um Messias. O que é isso? É gnosticismo. Você está Por quê? Você está provocando? Você está provocando o motor da história. Então, eles acreditam que quanto mais mal você causar, mais você vai... Essa roda gira e explode. Aí o Putin está fazendo isso na prática, né? Exatamente. O Trump, ele tá mostrando como se faz. O Léo seria... O genro dele, eu acho que é Lubavitch, aquele rapazinho que eu sempre esqueço o nome lá. E quem é portador dessa filosofia na Rússia é um dos gurus do Putin, não é? O que foi... Ah, sim. Ele é gnóstico mesmo. É o Alexander Dugin. Dugin, né? Alexander Dugin. Ele é satanista mesmo. É satanista mesmo. Mas é gnóstico. A filha dele assim. morreu, os ucranianos mataram a filha. Era para ele, né? Era para ser ele. Tava no carro errado. Aí é raro, mas ele é um gnóstico, assim. Ele mesmo se define, né? Define. Teve o debate que ele teve aqui no Brasil ele se define. Com o dito cujo. Sim. Acabou que muitos alunos dele viraram duguinistas, né? Olha que coisa, hein? Estranho, né? Muitos, né? Muitos viraram duguinistas. Quem que é o dito cujo? O Olavo teve um debate na... Alunos dele viraram duguinistas, viraram da ortodoxia russa, enfim, caberia outra... Mas... Abrir outra aba. Você vê que se for para a universidade, Aline, esse tipo de diálogo que nós estamos aqui, ninguém nem sabe o que se passa dentro da universidade. O nível tá alto. A universidade, não, mas nem na pós-graduação, nem no doutorado. A USP chamou o Dugin para... A USP chamou. Para vir palestrar aqui. Foi. Foi isso que escandalizou um pouco o Olavo, que ele foi atrás de bater no Dugin. Assim, foi um pouco isso aí. Foi isso mesmo, pelo fato da USP ter chamado. Né? A USP, tá? Outra vertente do gnosticismo é o relativismo moderno, né? Quando a gente fala da falta dos valores, o relativismo exatamente é tudo isso. Mostra... Hoje uma simples pessoa, um simples aluno olha para você e ele fala, não, mas isso é verdade para você, para mim não é verdade. Né? Se eu não quiser, eu não essa música não presta para você, que é chato, né? Para mim é a melhor música do mundo. E o relativismo é demoníaco, mais uma face demoníaca que o Voegelin trabalha. Isso impede você de falar que há culturas boas e culturas ruins. Isso, né? Você não tem equiparação, né? Você não tem. Por isso, eu acho que até por isso o Weber evitou mergulhar nos pensadores cristãos e nos filósofos gregos. Aqui que você escreveu, porque ele teria, é isso mesmo, que ele teria que comparar. Você falou transitiva de Weber entre o positivismo e filosofia. E a filosofia, exatamente. Ele não conseguiu, ele não cita esses pensadores. Até porque se ele tivesse que fazer isso, ele implodiria a sua própria teoria. Né? Porque o valor dele é relativo. Ele não tem um valor universal. É relativo. Então, qualquer um pode usar essa técnica no dia a dia. Aplicar a técnica dele no dia a dia. Né? Um marxista pode usar a técnica da ética da responsabilidade, a ética da convicção. Né? Um liberal também pode usar a mesma técnica. Aliás, o Voegelin também dá outro petardo crítico no liberalismo. Ele fala que o liberalismo também... Então, aqueles panaca que estão desavisados, que estão nos assistindo, falam, são todos conservadores, de direita, o Zé Ruela. Não. Mas porque é pior. Por favor, xinga a mãe, mas não, isso não. Que o liberalismo também é uma vertente do gnosticismo. Eu acredito que quem melhor fez a história do liberalismo nas raízes foi ele, assim. Não tá aí, tá nos papers dele, que ele tem vários livros aí que são coletâneas. Então, tem que procurar ali. Agora, eu esqueci, faz 10 anos que eu li isso aí, mas a história do liberalismo que eu li dele, para mim, foi a melhor, que ele pega bem na raiz, assim. Ele é um filósofo de verdade, grande. Ele tem seus erros, que eu discordo gravemente, assim, que eu até falei desse livro aí, que ele confunde muito simbolizar com analogia. Léo, você levantou essa lebre, eu gostaria que você tocasse nesse assunto, porque eu acho que você está coberto de razão. É que ele fala assim um tanto que
se você quiser falar aí da parte que ele fala, que a gente tem que voltar na filosofia do ser, que o modo de volta nisso aí são tirar os símbolos da realidade. Só que essa questão de simbolismo, o que é um símbolo? O símbolo é uma impressão sensível que remete a uma metáfora. Por exemplo, o peixe vem a Jesus Cristo, ou o leão, são símbolos que, ou se não, sei lá, você vê que ó, isso aqui é o símbolo da Atona aqui, que remete à Atona, isso aqui. Uhum. Isso aqui é um símbolo. Então é uma impressão que ele acredita assim que o símbolo carrega uma compactação de vários significados. Sim. Só que assim, isso aí você corre o risco de cair. Isso é um erro assim, geral na filosofia moderna, em Bacon, Descartes, que vem assim, que assim, você colocar tudo nos simbolismos fica uma coisa meio em aberto, né? Porque cada um vai interpretar um símbolo de uma maneira. Da forma que ele enxergar. Exatamente. Então, cada um que vai descompactar o símbolo da maneira que você quiser, que é uma das coisas é uma das críticas que eu faria a esse livro. Só que não, qual que é a maneira certa de você fazer o que ele chama de filosofia do ser? É você fazer justamente aquele caminho das ciências, né? Não precisa você se tornar mestre em todas, você precisa pelo menos ter uma noção básica de todas elas, que é a lógica, que é a ciência do pensar bem, que a lógica também é ciência e prática, ou a física, que é a filosofia da natureza. Me permita uma parte. A física, nesse sentido, ele fala no sentido aristotélico. Mas com as atualizações da física moderna, que por mais que tenha problemas, ela descobriu muitas coisas. Inclusive, tem aristotélicos tomistas que ficam naquela coisa muito fóssil de estudando as coisas antigas. Porque eles cometeram erros práticos, Santo Tomás e Aristóteles. Por exemplo, falava que os corpos celestes eram imóveis, as estrelas, está errado. Sim, está errado. Então, mas não é um erro de princípio, é um erro de prática mesmo, porque eles não tinham como saber isso aí. Deixa eu fazer uma distinção para você entender. A física aristotélica ela pergunta pelas causas. Então, ela está centrada na substância. A substância tem uma hierarquia, né? A substância vegetativa, a substância sensitiva, que são dos animais, e a substância racional discursiva, que são os homens. Substância mesmo, forma. Na verdade, que é igual... ele chama essa de alma. Então, nesse sentido, você poderia dizer que a planta tem uma alma. Só que alma significa não aquela coisa meio espiritual. Alma significa vida. Significa potenciato, né? O que ela pode realizar. Né? Aí... Entende? Por exemplo, uma planta não pode sair do vaso e beber água no rio. Isso não está na potência dela. Não tem potência para isso. Por exemplo, assim, uma descrição mais básica, todo mundo vai entender. O vegetal, o que ele faz principalmente? Ele faz digestão, crescimento... Fotossíntese. E o animal já é caracterizado por ele sentir as coisas. Tem uns 5 sentidos, a gente tem 5 sentidos. É uma ânima sensitiva. Sim. 5 sentidos e 4 internos. E isso a gente compartilha com os animais também. De racionalidade? Não, de sentidos. Tato, olfato, audição e tal, e os internos. Eles agem pelos momentos, eles não conseguem fazer uma curva do tempo. Senso comum, imaginação. O animal tem imaginação os mais complexos, estimativa, que é aquilo que faz a ovelha saber que é um lobo sem nunca ter encontrado um lobo. Se encontrar, ela vai saber. E memória. Isso nós compartilhamos. E o ser humano que engloba essas duas outras realidades, engloba numa terceira, que é justamente a natureza racional. Que você tem um princípio vegetativo, que é aquele por exemplo, pessoa que morre às vezes cresce um pouco de cabelo, que ainda tem esse princípio, ou os que eles falam, morte está em estado vegetativo, você está só os princípios vegetais funcionando em você, só que você também tem um outro princípio funcionando em você, não é que você tem 3 almas, você tem princípios que ele engloba dos outros seres, e você mantém. Então, você tem os 9 sentidos. Isso ele dava o nome de lógica formal. Então, por exemplo, olha para mim, potencialmente eu não posso voar. Se eu voar é um acidente, entende? Literalmente, o termo é esse, é acidente. Eu pulei aqui do 3º andar da Tona, ralei o peito, né? Entendeu? Você voou por 1 minuto. E essa é a diferença entre imaginação e realidade. A realidade é substancial. Então, eu não tenho potência a ficar grávido, né? Você imagina aí essa lógica formal para o mundo de hoje. Ia explodir a cabeça de muita gente. Então, enfim, o ideal seria fazer esse caminho. A lógica... O pessoal da Tona gostou agora. A lógica, a filosofia do ser, filosofia da natureza, desculpa, e depois você faz a filosofia do homem, que chama psicologia em Aristóteles. Depois você faz também, depois da psicologia do ser, você vai para a metafísica e, por fim, você vai para a política.
Quer dizer, desculpa, para teologia e depois para política. Então, pelo menos você tem que ter um conhecimento básico de todas essas matérias para você mexer com a... Porque a política é o ponto de chegar. Todos os autores antigos, o último tema que eles tratavam era sempre a política. O último livro de Aristóteles, o último livro de Platão. Para que você exerça ratio. Os escritos no final da vida de Santo Tomás era política. Eles não começaram por isso, chegaram no fim. Porque política diz respeito a todas as coisas na sociedade. Então, para as pessoas como conseguirem chegar... E esse é um passo que o Voegelin não pode dar, porque ele não estava limitado. Mas é um movimento que ele quis dizer ali, faz parte do caminho do movimento, né? Você quer ver, em potência você pode ter filhos, entende? Só que você tem que resolver transformar isso em ato. E por isso que Deus, nessa concepção, ele é ato puro, ele não é potência. Não é potência. E aí se pergunta, a física dele é a física do movimento, mas do movimento substancial, não é a descrição do movimento. É a pergunta, né? A causa da causa. A Aline, para existir, precisou ter o pai e a mãe da Aline, que são causas externas. Você não tem só causa em você mesmo. Essa é a causa mais básica, que é eficiente, que é a única que não se perdeu em toda a história do pensamento, porque ela é muito básica. Por exemplo, eu apertei aqui e mexeu o micro... Foi causa do movimento, isso aqui é causa eficiente, a mais básica de todas. Incontestável, né? Todo mundo percebe, principalmente na sinuca, que é a mais óbvia. É a causa eficiente ali. E a física moderna, ela rompe, ela não quer perguntar pelas causas. Ela quer somente descrever. A física newtoniana é descrição do movimento do ponto A até o ponto modelização. E modelização para você fazer... a criação de modelos matemáticos. Sim, né? exatamente. Que é uma crítica que o Voegelin faz. Que necessariamente não se aplica à realidade. Então, agora traz isso para a ciência política. Então, já estamos na tensão aqui, né? Porque você coloca objetividade e valores na ciência. Isso, exatamente, isso mesmo, né? A gente está caminhando para o fim, nossa, voou, né? Voou. É isso, eu acho que eu vou guardar o que a gente tem para dizer para o próximo podcast, que é o desfecho, né? Como restaurar eu ia até propor emendar essa ciência. Só uma coisa que eu sugeriria para um modo de começar a conhecer todas essas ciências, tem um livro em português, não foi eu que traduzi, chama Umbrais da Filosofia. Umbral é a porta de entrada. Chama Álvaro Calderón. Ele é um autor argentino. Ele trata de 4... Ele chama 4 introduções tomistas, chama o subtítulo. O título já é bem... Umbrais porque, quer dizer, você não entrou, você tá para você entrar. Então, ele tem uma passagem, um capítulo sobre filosofia, um capítulo sobre lógica, um capítulo sobre física, um capítulo sobre metafísica. É 400 páginas, não é muito grande. É um modo de você começar a entender isso. Depois ele tem livros, aí esses não estão traduzidos por ninguém, que são livros que aí ele se aprofunda, ele entra mesmo de vez. E também dele, que tem um outro livro em português, além do Umbrais, é o Reino de Deus, que é do Padre Álvaro Calderón. Excelente. Esse foi eu que traduzi, o Reino de Deus. Só que assim, eu recomendaria primeiro você ler o Umbrais, que eu nunca eu não li em português, mas foi a mesma editora que eu trabalhei, eles só fazem coisas boas, né? Então, espanhol? Ele é argentino. Tá. Não, espanhol eu digo... sim. Não, esses estão em português. O Umbrais e o Reino de Deus estão em português. Você traduziu o Reino de Deus. Só o Reino de Deus. Então, leia o Umbrais primeiro e depois leia o Reino de Deus, que você vai entender o que a gente está falando. Esse caminho para ter a cronologia pouco. Esse caminho da ciência até chegar na política. Vai ser um bom percurso. Eu deixei para falar no fim, que eu falei, se eu chegasse e falasse Reino de Deus logo de cara... Todo mundo sairia correndo. Né? Não só por isso, mas também porque ia ficar ninguém entender nada mesmo que lesse, né? Entendi. Então, é um bom caminho, assim. E só para deixar registrado... O Padre Álvaro Calderón, para mim, é um dos grandes sábios de todos os tempos. Ele é um sábio muito subestimado na Europa e nos Estados Unidos. Ele só é valorizado no Brasil, nem na Argentina ele não é, mas ele é um grande sábio de todos os tempos, não do nosso tempo, de todos. Ele é alguém que a providência divina não vai repetir 2 vezes. Excelente, Léo, excelente. Se a nossa produtora concordar, eu vou encerrar esse 13º podcast aqui.
Eu vou lembrando a vocês que aqui está cheio de recortes, está cheio de indicações e que ele tem a finalidade de ser somente um podcast, mas que deu para ficar bastante claro e evidente, eu detesto esse termo que é cartesiano, né? Claro e evidente é a comparação entre o que foram os filósofos clássicos, nosso Platão e Aristóteles, o doutor Angelical, São Tomás e a ciência moderna. E é isso, por isso a escolha do Wegelin, né? Porque ele foi enfiar literalmente o dedo na ferida. Então a gente se encontra no último episódio. Até daqui a pouco, então.